O barulho da academia ecoava em meus ouvidos. O som de pesos caindo e as vozes dos frequentadores se misturavam, formando uma sinfonia inconfundível de esforço e determinação. Mas naquele momento eu estava surda. Minhas mãos tremiam ligeiramente enquanto eu segurava o celular, a tela brilhando com a notificação que deveria alegrar meu dia. Uma música nova da minha banda favorita. Um alívio fugaz. Então eu virei a esquina e tudo desmoronou. Lá estava Lucas, meu ex-namorado, com um sorriso que parecia perfeito contra a iluminação fluorescente da academia. Fui atraída para essa cena como um inseto para a luz, mas o que vi fez meu coração parar. Ele estava ao lado de Rafaela, uma amiga de longa data. Suas risadas misturavam-se ao som da música que ainda tocava ao fundo. A forma como ele a olhava, como se nada tivesse acontecido, como se nossos anos juntos não tivessem significado. Não havia amor, apenas o brilho do que poderia ser um novo começo. Era como se o ar tivesse saído. A mulher que sempre fui não iria se render. O nó na garganta era real, mas meu olhar não desviou. Eles eram os protagonistas naquela cena, mas eu não iria sair dos holofotes tão fácil. O murmúrio dos outros frequentadores da academia começava a se intensificar. Vi expressões em seus rostos, uma mistura de pena, curiosidade e surpresa. Já estava em seus pensamentos. Eles estavam formando julgamentos e expectativas sobre mim. E eu me recusei a ser uma vítima nesse enredo. Não havia espaço para escândalo. Apenas havia eu, erguendo-me apesar da dor. Com passos firmes, fui até a esteira. Concentrei-me na respiração. Deixei o som da música invadir meu corpo. O suor escorria pelo meu rosto, e as batidas do meu coração pareciam ressoar pela academia. Onde estava o conforto? Onde estava a segurança que eu tinha construído? Cada passo na esteira era um desafio, um grito silencioso de que eu não estava derrotada. Rafaela estava lá, risos contidos e olhares furtivos. Os dois. Lutei contra a vontade de encará-los, mas o desejo de entender a traição pesava em mim. Eles não tinham noção do que eu estava prestes a fazer. Uma parte de mim sabia que havia mais naquela história. Um segredo escondido sobre Rafaela que podia mudar tudo. A decisão já estava tomada. Eu iria descobrir tudo. Quando a última corrida terminou, eu não era mais a mesma. Estava pronta para enfrentar o que quer que estivesse por vir. No entanto, não era apenas sobre a traição. Era sobre me reencontrar, recuperar minha identidade fragmentada e me reconectar com a mulher forte que sempre fui. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like e me. Acordei esta manhã como qualquer outro dia, o sol despontando entre as nuvens, filtrando aquela luz suave pela janela do quarto. O cheiro do café invadia o ar, e eu estava animada com a ideia de mais uma rotina na academia. Minhas coisas estavam espalhadas pelo apartamento pequeno que chamo de lar. Um espaço acolhedor, decorado com plantas que ganhei de amigos e algumas fotos da minha vida com Lucas. Eu passava os dedos pelas molduras, sentindo uma pontada de nostalgia. Aquela era a vida que sempre sonhei, um emprego estável como assistente de marketing, amigos verdadeiros e, ao meu lado, o amor que eu acreditei ser para sempre. Então, eu me despedia do que poderia ser um dia normal. Arrumei meu cabelo em um coque bagunçado e coloquei minha camiseta favorita, aquela que diz Viva la vida, um lembrete de que sempre é dia de recomeçar. Peguei minha garrafinha de água e as chaves, saí pela porta, mesma trilha de sempre. O caminho até a academia era rápido e tranquilo. Passava P. O que vi foi um golpe tão forte que quase não consegui processar. Lucas e Rafaela lado a lado, como se estivessem no melhor filme de romance. Lembro do olhar que eles trocaram e senti a fúria fria me inundar. Naquele momento não havia espaço para dúvidas. O que eu via era dolorosamente real e me deixava completamente sem ar. O sorriso dele era familiar e, ao mesmo tempo,
como se nunca tivesse significado nada para mim. O ar ficou pesado e a música perdeu o ritmo. Meus passos na esteira estavam lentos, quase arrastados. Havia um brilho nos olhos de Rafaela que cutucava uma lembrança antiga. A gente sempre foi próxima e compartilhava segredos sobre a vida e o amor. Hoje, ela era uma estranha, tirando tudo de mim. E isso doía mais do que qualquer peso que eu pudesse levantar. Entrei no modo automático, ignorando a tempestade de emoções que queriam me engolir. Eu precisava me manter firme. Aquela não era a primeira vez que eu enfrentava uma traição, mas nunca doía tanto. Lembrei-me da última vez que saí com algumas amigas, rindo sobre relacionamentos fracassados e trocando histórias. Cada uma tinha suas frustrações. Eu não era a única nessa luta. Sabia que precisava de apoio, mas parecia que tinha que enfrentar isso sozinha. O que as pessoas pensavam de mim? Elas nos olhavam com pena? Essa ideia martelava na minha cabeça enquanto corria, mas não poderia me sentir assim. Eu sempre me recusei a ser uma vítima. A academia estava cheia, mas naquele momento eu estava isolada. Eu havia criado em pequeno mundo, onde eu lidava com a dor sem deixar que ela visse a luz. Mãos trêmulas, coração acelerado, mas minha mente estava focada. O que eu ia fazer agora? Olhei na direção de Lucas e Rafaela, ainda rindo na esquina. Algo em mim estava mudando. A certeza de que precisava descobrir mais. Quando terminei meu treino, percebi que algo era diferente. Não era apenas a vontade de vingança. Era a busca pela verdade. Talvez houvesse mais por trás desse. Não era apenas uma história de traição. Era a minha jornada de reencontro comigo mesma. A vida que eu queria voltar a viver. A mulher que havia me esquecido estava prestes a ressurgir das cinzas. Mas havia algo estranho. Uma voz na minha cabeça, um sussurro, como se algo estivesse prestes a acontecer. Sabia que algo não estava certo. Os olhares de Rafaela e Lucas, a cumplicidade que eu via. Havia muito mais do que apenas risadas ali. A insegurança que estava me vazando deixava uma pergunta. O que estava escondido sob essa superfície? Estava prestes a descobrir, e a certeza me deixava inquieta. Era apenas o começo. E eu ainda guardava um segredo, algo que poderia mudar tudo na forma como eu via essa história. Que tipo de surpresa o futuro iria me trazer? Eu apenas sabia que aquele não era o fim. Onde essa nova jornada ia me levar? Eu não tinha respostas, mas a necessidade de entender tudo, de me reconectar com minha verdade, era incontrolável. Eu sempre acreditei que a vida... Eu tinha um ritual. Me espreguiçar, tomar uma ducha e dar uma rápida olhada em mim mesma no espelho. Às vezes, naquele reflexo, eu via uma mulher forte, pronta para conquistar o dia. Outras vezes via apenas os sinais de cansaço, olheiras que insistiam em marcar presença. Mas eu tinha apenas 34 anos. Era jovem demais para deixar que essas pequenas inseguranças definissem quem eu era. A vida com o Lucas era, na maioria das vezes, um sonho. Os fins de semana eram repletos de aventuras, sempre tentando explorar novos lugares, novos restaurantes. Ele adorava surpresas. Certa vez, nos levou a um restaurante italiano no centro da cidade, aquele que tinha um telhado de vidro que deixava ver as estrelas. O macarrão estava tão bom que quase podia sentir o aroma de manjericão invadir a memória. Lucas tinha um jeito especial de criar um cenário perfeito, fazendo com que cada refeição se transformasse em uma experiência mágica. Era normal sentarmos na mesa da cozinha e conversarmos sobre uma mensagem no celular que ele tentava esconder ou um olhar distante que antes não existia. Confiava nele, e isso talvez tenha me cegado para os sinais que estavam bem diante dos meus olhos. Era uma manhã comum quando tudo começou a mudar. Estávamos preparando o café da manhã juntos. Ele batia os ovos e eu tossia sobre o pão que estava na torradeira. Nossos olhares se cruzaram, e por um instante eu vi algo em seu olhar, uma inquietude talvez, mas eu deixei passar. Você tem algo em mente hoje? Eu perguntei, enquanto olhava pela janela, admirando as árvores balançando com o vento. Só trabalho, ele respondeu com um sorriso que parecia um pouco forçado. Não fazia sentido, mas segui em frente, ignorando aquela pontada de preocupação. Os dias foram se arrastando,
e notei que Lucas passava mais tempo no trabalho. Festas de fim de semana, convites que chegavam e que ele rapidamente se esquivava. O que antes era normal, agora parecia um fardo. Aqueles momentos de felicidade e o tempo continuou e a pressão só aumentava. Eu até me lembrei de algumas conversas que tive com minhas amigas sobre relacionamentos. Você não pode deixar que ele te domine, uma delas disse uma vez. Sempre mantenha sua identidade, outra avisou. Mas eu era a mulher que acreditava no amor, e em todos esses conselhos acabei me perdendo. O que deveria ser uma parceria começou a se sentir cada vez mais como um peso, voltando à rotina. Comecei a prestar atenção nas pequenas coisas. Lucas não respondia mais minhas mensagens rápidas com a mesma animação de antes. As risadas durante o jantar foram substituídas por silêncios, e os abraços que antes eram frequentes se tornaram raros. Ele saía e não me dizia para onde estava indo. Cada vez que ele saía, um frio na barriga me fazia questionar: para onde ele vai? O que antes era saudável agora trazia incerteza. E então, uma noite, eu decidi que precisava de respostas. Ele chegou tarde e tinha um olhar que eu não reconhecia. Acordei no dia seguinte sentindo que algo me faltava. O café estava frio quando o preparei. Eu sabia que precisaria fazer algo. E se Lucas estava escondendo algo de mim? A ideia me deixava inquieta. Decidi que não poderia ser impotente. Se houvesse algo acontecendo, eu tinha que ser forte o suficiente para lidar com isso. Só que as coisas começaram a se complicar. Tirei um dia de folga e fui à academia, pensando que o exercício me ajudaria a clarear a mente. Mas foi lá que tudo virou de cabeça para baixo. Ver Lucas e Rafaela juntos foi como um soco no estômago. A mente corria. Ela era uma velha amiga, alguém em quem confiei a vida toda. Fiquei ali parada, sentindo um turbilhão de emoções. E por que Lucas parecia tão à vontade, como se todos esses anos fossem apenas um capítulo de sua vida que ele estava disposto a deixar para trás? Eu precisava saber o que estava acontecendo, mas as respostas estavam sempre fora de alcance. Aquela dor que sentia, somada às incertezas. Onde eu me encontrava? A mulher que sempre fui parecia se perder em meio à tempestade de emoções. Era hora de agir. Com esse pensamento e a imagem deles ainda estampada na minha mente, uma nova determinação crescia dentro de mim. O que estava escondido? Eu tinha que descobrir. Um peso me acompanhava, mas não iria permitir que essa situação me dominasse. Eu mesma era uma mulher forte e resiliente, e estava na hora de eu me reencontrar. Havia mais ali, algo que não compreendia, e eu precisava saber o que era. Estava escuro quando voltei da academia. O caminho para casa parecia mais longo do que o normal. Eu passei a maior parte do trajeto tentando processar tudo o que tinha visto. A imagem de Lucas com Rafaela estava gravada na minha mente, como uma cena repetida. O que eu fiz? Como fui tão cega? Luz vermelha se acendia dentro de mim, avisando sobre um perigo que eu parecia querer ignorar. Entrei no meu apartamento e, ao trancar a porta, a sensação de segurança frágil se... Eu queria chorar, mas as lágrimas não vinham. A raiva tomou seu lugar. Eu queria gritar, socar a parede, fazer qualquer coisa para expurgar aquele sentimento sufocante. O que fazer agora? Como esse ciclo de traição se tornou a nova norma na minha vida? Me deixei levar até a cozinha e fiz café. A madeira fria da mesa me lembrou que precisava agir, ser esperta, não deixar que ninguém me subestimasse. O aroma do café encheu o ambiente, mas não trouxe o conforto que eu buscava. Enquanto a água fervia, eu olhei pela janela, observando as luzes da cidade que reluziam lá fora, como se tudo ao meu redor estivesse seguindo em frente, enquanto eu me sentia presa nessa incerteza. Lembrei do dia anterior, os sorrisos expostos, as risadas, o jeito como Lucas olhava para Rafaela. E eu, o que eu representei durante todo esse tempo? Minha mente começou a formular perguntas que eu temia. Será que eu não era suficiente? Será que minhas inseguranças estavam pesando mais do que deveria? Após beber uma xícara de café, comecei a olhar as mensagens no meu celular. Mensagens de grupos que tinha ignorado.
Meus amigos sempre preocupados, perguntando se estava tudo bem, mas eu não tinha coragem para responder a nada. Como explicar quando eu mesma não tinha certeza? Os pontos de interrogação só aumentavam. Fui para o sofá e liguei a TV. O barulho deixou meu cérebro mais agitado do que relaxado. Eu olhava para as imagens, mas minha mente estava longe. A cena da academia ainda estava em alta definição, e as risadas de Lucas e Rafaela ecoavam, como uma música irritante que não saía da cabeça. Fui interrompida pelo toque do meu celular. Uma notificação. Uma mensagem dele. Fui pega de surpresa, mas hesitei. Não sei por quê, mas ao abrir a mensagem, um sentimento de traição já me invadia. Ele dizia que sentia minha falta e que estava ansioso para nos encontrarmos. A resposta estava na ponta da língua, mas algo me travou. Sentindo-me a falta, Lucas, enquanto você. Era uma batalha interna. E ao invés de digitar, apenas o deixei no vácuo. Não queria me expor mais. Não hoje. Eu já tinha aviso suficiente. Comecei a relembrar os últimos meses. Foi um processo sutil, mas existia. Momentos em que Lucas parecia distante, como se estivesse numa lista de tarefas, sempre ocupado. As mensagens que chegavam do trabalho, sempre recusando sair. Aqueles pequenos almoços em que ele fumava no telefone, enquanto eu tentava puxar conversa. O jeito como os abraços acabavam, mais rápidos do que o normal, como se ele estivesse sem ter com pressa de ir embora. Ele disse que tinha uma nova rotina, que estava focado nas metas ambiciosas do trabalho. Eu acreditei. Na verdade, eu queria acreditar. Mas no fundo, uma parte de mim se questionava. Um leve receio brotava. Algo me incomodava, mas preferi ignorar, como se fosse uma sombra que não valia a pena confrontar. Começaram pequenos episódios. Uma vez, ele saiu com amigos e não voltou na hora prometida. A promessa se arrastou por horas e quando finalmente apareceu, só tinha uma rápida justificativa, como se tudo tivesse bem. Eu queria perguntar, mas com a esperança de que tudo era apenas um mal-entendido. Deixei pra lá. O vazio se instalou. Um dia, ele me prometeu que iríamos ao cinema, mas assim que chegou a hora, ele cancelou, dizendo que tinha um compromisso de trabalho. E assim foi. Um dia nuvem negra, no outro, um sol radiante. As promessas se desfazendo. A frustração crescia. As mensagens e chamadas diminuíram. O toque do telefone, que costumava ser um alívio, passou a ser um peso. Nossos jantares se tornaram jantares solitários. Conversas se tornaram monólogos. E eu lutava para ser a mulher que não deixava a dor dominar. Aprendi a me proteger, mas ao mesmo tempo, isso me isolava cada vez mais. Havia um caderno sobre a mesa, uma forma de organizar meus pensamentos. Comecei a escrever quando a raiva me dominava. Hoje ele saiu, precisava processar, mas tudo que escrevia era um eco do que sentia. Uma repetição de ideias que não se dissipavam. Cada nova entrada era uma ferida aberta. O que estava acontecendo com nós dois? Passei todos esses dias em uma névoa, entre a esperança de que tudo ficaria bem e o medo crescente de que, na verdade, algo estava muito errado. Foi então que, na manhã seguinte, na hora em que deveria estar indo trabalhar, achei um envelope deixado em cima da mesa. O coração disparou. O que era isso? Puxei o envelope e senti meu instinto pulsar. A letra não era minha, mas de alguma maneira familiar. O que encontrei fez parar meu coração por um segundo. Era uma mensagem, provavelmente de uma confraternização da equipe que Lucas mencionou. Mas algo estava lá, na letra e no tom, que parecia fora do lugar. Havia uma animação que eu não via desde que tudo começou. Esperamos por você. E havia um rolar de expectativas que não estava ali antes, como se ele estivesse escondendo-a. Essa simples mensagem se tornou um divisor em minha cabeça. As preocupações tomaram conta de mim. Olhei pela janela, o espaço lá fora parecia tão distante, o sol brilhando, e mesmo assim eu estava envolta em trevas. Não podia ignorar isso. Era mais do que insegurança. Era um aviso. E cada momento que eu deixasse passar seria mais um passo para longe da minha verdade.
Eu precisava saber. O que Lucas estava fazendo? O que mais estava ocultando? Uma necessidade crescente batia na porta da minha mente. Era hora de agir ou sair de vez daquela zona estranha em que me encontrava. Mal sabia que essa mensagem era apenas o início, um embalo de mistérios que estavam prestes a se desdobrar em algo que não poderia imaginar. Eu precisava de respostas. Precisava encarar a realidade, mesmo que me custasse muito. No final das contas, não havia mais espaço para dúvida. Esse jogo só tinha um caminho. Eu iria descobrir a verdade, custasse o que custasse. Ian estava prestes a mergulhar de cabeça mais profundo do que jamais pensei ser capaz. O dia estava nublado, e o clima parecia refletir minha mente confusa. Após a revelação, não consegui mais me concentrar em nada. As imagens de Lucas e Rafaela voltavam para mim como um replay de filme torturante. A mensagem que eu encontrei naquela manhã não saía da minha cabeça. O que mais seria capaz de descobrir? Deixei o café esfriar na mesa, com uma única ideia clara de que precisava agir. Um misto de adrenalina e medo pulsava dentro de mim. Mas também havia algo que se assemelhava à determinação. Eu não ia permitir que a dor me engolisse sem lutar. Meu plano começou a tomar forma. Eu precisava ser estratégica, pensar em cada passo antes de agir. Comecei a observar cada movimento deles, até mesmo as aparentemente triviais trocas de mensagens na hora do jantar. Quando Lucas chegava em casa, tentei manter a normalidade. Pedia detalhes sobre seu dia, mas as respostas eram sempre vagas. E passou um tempo que pareceu uma eternidade, até que finalmente encontrei uma pista. Era uma conversa antiga, com um contato cujo nome eu não reconhecia. Um brilho de esperança. As mensagens trocadas eram cheias de afeto, emojis de corações e risadas. Meu coração acelerou. Era tudo o que eu não queria ver. A pessoa que estava lá não era apenas uma amiga, mas algo mais. As palavras dançavam na tela. Lucas falava sobre como estava feliz por ter encontrado alguém que o entendia. "Você é tudo o que eu preciso", dizia uma das mensagens. Meu estômago se revirou. Precisava de provas mais contundentes. Aquele não era o tipo de evidência que alguém poderia usar para confrontar. Era apenas um jogo de palavras. Desci para a sala e deixei meu celular na mesa. A tensão estava no ar e meu corpo se movia como se estivesse em câmera lenta. Esperei Lucas sair do banho, tentando manter a calma. O tempo parecia se arrastar e eu me perdi em pensamentos. O que mais ele estava escondendo? Olhei em seus olhos, buscando qualquer sinal de culpa, mas ele parecia relaxado. Uma parte de mim queria gritar, exigir respostas. A outra parte respirava fundo, decidida a não me deixar levar pela impulsividade. Agora que sabia que ele poderia estar me traindo, era crucial manter a calma. Na manhã seguinte, decidi que ia trabalhar na estratégia. Fui ao escritório, mas não consegui me concentrar. Desfiz várias tarefas só para esconder minha mente tumultuada. Precisei convencer meus colegas de trabalho de que estava bem. A dor pulsava. A cada riso que compartilhava, uma parte de mim se sentia culpada, como se estivesse traindo a verdade que estava se desenrolando à minha volta. No final do expediente, retornei para casa. O apartamento estava em silêncio. Minha mente estava em frenesi. O que eu tinha que fazer agora? Enquanto mudava a roupa e pensava, vi novamente a mensagem no meu celular. Eu precisava de mais informações. Entender quem era essa pessoa que fez Lucas rir. Quando alguém atendeu, a voz suave de uma mulher soprou do outro lado. "Alô?" Era ela. A sensação de adrenalina era palpável. Incapaz de manter a compostura, engolia seco. "Oi, aqui é Ana. Eu só queria confirmar um detalhe sobre um projeto." Conversei vagamente, tentando pescar mais informações. Cada palavra era uma luta. O tom dela era amigável, mas havia algo que não batia. Ao longo da conversa, percebi que ela não tinha ideia do que eu era na vida de Lucas. O alívio se mesclou com a irritação. Era uma pista, mas não a certeza que eu buscava. Naquela noite, fui dormir sem respostas, mas com um objetivo em mente.
Decidi que precisava ir mais fundo, investigar. Se Lucas estava envolvido com outra, então eu deveria descobrir tudo. Precisava de provas, ironicamente maiores que eu mesma me permitia acreditar que precisava. Nos dias seguintes, convergi minha energia em planejar. Minha mente não parava. Cada pensamento girava em torno de como conseguir mais informações. Quem mais poderia me ajudar? Voltei à ideia de quem mais estava próximo. Amigos, conhecidos, e algo me levou a uma escolha arriscada. Um colega do trabalho, Pedro, sempre teve uma proximidade com Lucas. Ele era divertido e indagador e provavelmente saberia algo mais. Na hora do almoço, sentei com ele e puxei a conversa. Você e Lucas andaram saindo muito, né? Ele sorriu e mencionei como eu sentia que o humor dele mais leve vinha de um lugar de felicidade intensa. Pedro parecia pensativo por um momento. Ele anda mais pra cima, mas não é algo que eu saiba. Claro, amigos, precisamos manter conexões. Meu coração disparou. Com o tempo passando, consegui manter a rotina. Lucas continuava vindo e indo, e enquanto ele estava distante, eu me esforçava para seguir. Outro dia, no trabalho, consegui que uma amiga olhasse as redes sociais de Lucas. Ele estava ativo, interagia mais As mensagens continuavam e eu precisava descobrir mais detalhes. Com outro passo do plano em mente, passei a gravar as conversas que tinha com Lucas. Se haveria um momento de confronto, eu queria ter certeza de que estava armada com provas. Me sentia como uma detetive em um filme no ar. Peguei meu celular e fiz tudo de maneira discreta. A cada dia que passava, a tensão aumentava. Eu precisava dessa verdade. E mesmo sabendo que era arriscado, algo na minha mente se bloqueava sempre que pensava em confrontá-lo. O medo era real, mas a chance de recuperar meu poder era ainda maior. Terminei a gravação numa noite onde Lucas parecia relaxado. Em algum momento, ele comentou sobre como era bom ter amigos com quem se divertia, sem perceber a coisa que se escondia sob a superfície. Quando transferi para o computador e fui revisar, meu coração saltou. O que mais eu poderia encontrar? Por alguns dias, absorvi os áudios, apenas armazenando e guardando. E aí uma frase chamou minha atenta. E para isso, minha calma e planejamento eram fundamentais. Decidi que, antes que mais evidências viessem à tona, eu precisaria conhecer minha verdade. Quando finalmente o enfrentei, um turbilhão de emoções seguiu a verdade. Havia um mundo inteiro se desenrolando diante de mim. E conforme caminhava para esse confronto, a certeza de que minha estratégia estava à espreita se adensava. Naquela noite, enquanto observava a cidade da janela, uma certeza me tomou. Tudo ia mudar. Eu não seria você a definhando em dor e traumas. A atitude que eu tomaria, uma vez que esse jogo se revelasse, me deixaria imune a qualquer dor. E Lucas ainda não fazia ideia do que eu planejava fazer. O que viria, viria, e eu estava prestes a agir em resposta a uma reviravolta que ele nem imaginava. Era a hora de virar o jogo. O dia começou sem aviso. O sol estava lá fora, mas minha mente estava envolta em nuvens escuras. Eu me arrumei para o trabalho com um nó na garganta. Cada peça de roupa que eu vestia, mas hoje, até o sabor suave e quente logo se transformou em amargo. Enquanto tomava meu café, as perguntas dançavam na minha cabeça. O que Lucas estava fazendo? E Rafaela? A imagem dos dois juntos na academia não saía de mim. Cada vez que eu pensava, sentia a raiva subir. Que tipo de pessoa faz isso com outra? O dia mal havia começado, e eu já estava lutando com fantasmas que teimavam em me assombrar. No trabalho, tudo parecia um borrão. As conversas dos meus colegas passavam como ruídos distantes. Tentei me concentrar em uma apresentação, mas minha mente estava em outro lugar. Com cada e-mail que chegava, eu me perguntava se Lucas havia enviado algo novo, alguma pista. Mas meu celular só vibrava com mensagens do trabalho. A frustração aumentava. Em vez de me perder completamente, decidi agir. Assim que peguei a primeira oportunidade, me tirei da mesa e fui até o banheiro.
Olhei no espelho e respirei fundo. O que eu precisava era ser astuta, planejar cada passo como um. Com os nervos à flor da pele, me lembrei da conversa com Pedro. Ele sempre era um bom ouvinte e parecia saber um pouco mais do que dizia. Escrevi uma mensagem rápida. Oi, Pedro. Queria conversar com você sobre algo. Quando você pode? Mandar aquela mensagem era como disparar um sinalizador para o desconhecido. Minha mente começou a formular um plano. No horário de almoço, decidi que pediria a ajuda de alguém de confiança. Pedro respondeu rapidamente e combinamos de nos encontrar num café perto do trabalho, uma zona neutra, onde cada um poderia soltar um pouco de suas verdades sem temores. Quando cheguei, ele já estava lá, tomando um café e olhando o celular. O coração disparou. Puxei uma cadeira e me sentei. Oi, Pedro. Estou precisando de ajuda. Algo anda me incomodando. Ele me olhou com preocupação. O que acontece? Respirei fundo. A luta interna estava ali, mas eu estava determinada. É sobre Lucas. Eu vi ele com a Rafaela na academia. E eu só preciso saber de alguma coisa. Como ele tem sido no trabalho? Ele franziu o senho. Olha, Ana, ele parece bem, mas não sou próximo a ele. Não sei o que rola entre vocês dois. Percebi que seria complicado. O que eu precisava era de informações concretas, e por mais que Pedro tentasse ajudar, ele não tinha visibilidade suficiente. A raiva começou a ferver de novo, quando as palavras dele martelaram em minha mente. O que mais poderia descobrir? Naquele mesmo dia, decidi que precisava expandir meus horizontes. Fui ao meu escritório e comecei a abrir arquivos antigos sobre meus documentos. Meu coração estava acelerado, mas fui firme. Comecei a organizar tudo. Mensagens, áudios, qualquer coisa que pudesse ligar Lucas e Rafaela, de uma forma ou de outra. Me sentei à minha mesa e abri meu computador. Comecei a compor um arquivo. Provas, Lucas e Rafaela. O título me fez sentir um pouco mais no controle. Ao longo do dia, pesquisei algumas situações em que já havia visto Lucas se comportar de forma estranha. Peguei pastas antigas, analisando mensagens e olhares. Qualquer indício poderia ser útil. E assim o dia foi se arrastando. Fui para casa tentando manter a rotina. Fiz o jantar com um sorriso forçado no rosto, conversando como se nada estivesse acontecendo. Ouvindo Lucas falar sobre o trabalho. Cada palavra que ele proferia era um teste, como se eu estivesse em um jogo de perguntas e respostas. O sorriso dele parecia sincero, mas eu me perguntava, o que mais ele estava escondendo? Quando ele estava no banheiro, fui rápida e fui até meu celular. Comecei a revisar cada mensagem, cada foto guardada. Meu coração palpitava. Decidi que precisava falar com alguém mais experiente, um advogado. Senti que o planejamento estava se solidificando. E se eu fosse pego despreparada mais uma vez? Mas a conversa aconteceu algumas horas mais tarde, e embora eu estivesse nervosa, foi libertador. A sensação de que estava tomando um passo adiante me trouxe um pouco de conforto. No dia seguinte, aproveitei a pausa da tarde para me encontrar com o advogado. Ele era um homem sério, mas suas palavras eram reconfortantes. Você precisa avaliar se essa situação é realmente grave. Podemos compilar um dossiê, mas para isso você precisará de evidências. Quando voltei para casa, olhei de relance para Lucas. O café esfriava na mesa enquanto minhas mãos tremiam. Sob a superfície, a verdade estava vívida e a insegurança crescia. O caminho era cada vez mais estreito, mas a determinação me levava adiante. A cada dia organizava tudo. Iam surgindo scraps de provas, uma foto de um evento em que Lucas estava, conversas por mensagem, os áudios que gravações que fiz. Um trabalho árduo, mas que mantinha minha mente ocupada. Comecei a entender a necessidade de planejar cada movimento. O nó na garganta apertou de novo. Mas aquilo não era só uma imagem. Era a prova do que eu suspeitava. Uma confirmação de que o que havia entre eles era real. E eu precisava decidir o que fazer com essa informação. Coloquei tudo em uma pasta digital. Era um ritual. Colecionar as verdades e administrar as mentiras. Menos chance de ser pega despreparada.
Uma análise que todo dia me enchia de força, ao mesmo tempo que meus dedos digitavam em busca do controle. A angústia surgiu. O medo de Lucas desconfiar, de perceber que algo não estava certo, estava sempre ali, como uma sombra. Tentei manter uma aparência tranquila. Continuei a falar com minhas amigas, escutando sobre seus próprios desafios em relacionamentos. A normalidade me ajudava a respirar, mas enquanto as histórias fluíam, eu sabia que minha realidade estava em um lugar completamente diferente. E uma parte de mim se sentia culpada por estar guardando esse segredo, dia após dia. A cada novo dia, me aprofundo. Quando encontrei os dados sobre um restaurante que eles aparentemente frequentavam, um aperto no peito brotou. A certeza de que essa história não tinha um final feliz, se tornando mais forte a cada dia. Certa noite, ao verificar novamente as mensagens que as pessoas deixavam para Lucas no WhatsApp, percebi que havia um loop. Ele apagava mensagens, pequenas interações que ele facilmente poderia ter escondido, mas que eu acabei encontrando. O desconforto ardia até que não pude mais manter a máscara. O desejo de confrontá-lo crescia a cada minuto. E assim, no meio da madrugada, enquanto eu era consumida por inseguranças, uma nova mensagem entrou. Era de uma amiga elogiando o jeito como Lucas parecia estar saindo mais. As confirmações apareciam aos meus olhos cada vez mais. O que mais podia vir pela frente? A urgência se fazia presente, e eu precisava encontrar uma solução antes que a tempestade se tornasse um furacão. Antes que eu pudesse processar tudo isso, um novo obstáculo. Alguma coisa estava prestes a acontecer, e ele não fazia ideia do que eu planejava. As inseguranças estavam crescendo. Então, enquanto um sorriso brilhava em seu rosto, eu sabia que a qualquer momento ele poderia descobrir o que eu estava fazendo. E eu precisava agir antes que a verdade se tornasse um jogo mortal. Eu estava envolta em um conflito interno e externo. O que eu faria com isso? Como seguiam nossos caminhos? O que mais Lucas estava escondendo? E o que aconteceria se eu falhasse no que planejei? A tensão na sala parecia aumentar e a resposta estava prestes a ser revelada de maneiras que nunca imaginara. O que me aguardava? Eu não consigo acreditar que o dia finalmente chegou. A pressão estava no ar e a ansiedade pulsava em cada célula do meu corpo. Hoje era o aniversário da minha mãe e ela decidiu reunir toda a família em casa para uma celebração. Era a ocasião perfeita para eu fazer o que precisava fazer. Não estava apenas reunindo a família para matar a Sal. A mulher que eu via era uma versão de mim que estava há muito tempo escondida. Eu seria forte, firme e não deixaria que a dor me dominasse. O cabelo preso, a maquiagem bem feita, um vestido que sempre fez me sentir poderosa. O coração batia rápido. Era como se cada batida lembrasse que eu estava prestes a entrar no campo de batalha. Ao sair do apartamento, respirei fundo. O sol brilhava, mas era um dia nublado dentro de mim. Enquanto caminhava, pensava nas reações da família, como eles reagiriam ao que eu tinha a dizer. A festa seria cheia de sorrisos, canções de parabéns e risadas. Mas eu estava prestes a romper essa bolha de felicidade. Fique calma, Ana, me repetia. Tem certeza do que vai fazer? Chegando à casa da minha mãe, o calor familiar me envolveu. As conversas fluíam. Os risos se misturavam às músicas que a minha mãe adorava tocar. Sentei um pouco e fiz questão de cumprimentar a todos, mesmo que a tensão estivesse me consumindo. Meu coração pulsava dentro do... Esperei o momento certo. Quando minha mãe se preparou para cortar o bolo, a sala se silenciou. As luzes estavam focadas nela e era lindo vê-la tão feliz. Era o momento perfeito. A felicidade dela me dava coragem. Esperei um pouco, respirando fundo, sentindo o peso da verdade sobre meus ombros. Mãe, posso falar um momento? Pedi, tentando controlar a voz que estava tremendo. Ela me lançou um olhar curioso, mas do fundo sabia que algo estava acontecendo. O murmúrio cresceu e os olhares se voltaram para mim. O que você quer, filha? Perguntou ela, e eu conseguia sentir a preocupação na sua voz. A sala estava cheia,
mas era como se fosse só nós duas. Eu preciso contar algo importante. A tensão cresceu e a curiosidade encheu o rosto de cada um. Respirei fundo mais uma vez. Lucas não é quem vocês pensam que ele é. As palavras saíram cortantes e rápidas. O silêncio tomou conta daquele espaço. Alguns rostos se encheram de confusão, outros de desconfiança. O que você quer dizer com isso? A voz do meu pai ecoou pela sala, firme e protetora. O que eu dizia provavelmente parecia um escândalo, mas era verdade. Eu vi o Lucas com a Rafaela na academia. Falei, as palavras escorrendo como um veneno amargo. Eles estavam juntos, rindo, como se nada tivesse acontecido entre nós. O babo que se seguiu foi instantâneo. Murmúrios de incredulidade e choque começaram a tomar forma. As pessoas começaram a olhar umas para as outras, confusas, apreensivas. Você tá brincando, Ana, gritou uma prima. A expressão no rosto dela era de total descrença. Ele nunca faria isso. Isso me atingiu como uma faca. A negação criou um tumulto à minha volta. Se eu não tivesse provas, não estaria aqui, respondi, com um nó na garganta. Eu os escutei. Mensagens, fotos. Tudo! Ele estava escondendo isso de mim. As expressões mudaram rapidamente. Mas e se não for verdade? Meu irmão insistiu, tentando justificar a situação. A falha na voz dele cortou bem fundo. Tentei manter a calma, mas a raiva crescia. Eu tenho as provas, eu tenho tudo aqui. Levantei meu celular para o alto. Todo mundo ficou em silêncio, e foi apenas então que percebi que não havia mais retorno. Eu não posso apenas deixar isso para trás. Os sussurros se transformaram em discussões. Alguém pediu para que eu me calasse. Outro falou que eu estava exagerando. Mas a verdade precisava ser ouvida. Então fui firme. Fui avançando lentamente, mostrando as mensagens que tinha. A cada palavra que eu lia, vi as expressões mudarem de ceticismo para choque absoluto. Olha como eles se falam, disse, apontando para as mensagens dele. As reações foram intensas, gritos, desentendimentos, palavras cortadas, e eu estava no centro de tudo isso. Quando Lucas entrou na sala, a pressão se transformou em um burburinho incontrolável. Ele olhou para a cena e imediatamente soube que algo estava muito errado. O semblante dele mudou, e pela primeira vez pude ver a fissura da fachada que ele usava. Ana, o que está acontecendo? Ele perguntou. O tom de voz estava entre assustado e irritado. Preciso que você me escute, eu disse, apontando para ele enquanto minhas mãos tremiam. Não estou aqui para ouvir suas desculpas. O jogo acabou. Todos estão ouvindo e todos precisam saber da verdade. Quando ele procurou se defender, foi como se a sala inteira prendesse a respiração. Você não pode fazer isso, ele disse. Sua voz tremia enquanto tentava manter a postura. Você não tem provas concretas. Fui tomada por um ímpeto de coragem nesse momento. Olha ao seu redor, Lucas. Eles viram ou viram. Eu não fui a única. Ele não esperava uma reação assim, e isso só aumentou a intensidade da situação. Eu podia sentir cada olhar em mim, a energia dos meus familiares subindo. Os murmúrios cresciam em velocidade. A tensão estava no ar, e a sala pulava entre a incredulidade e a compaixão. Esse era o momento. A realidade que eu tinha esperado trazia alívio e dor, tudo misturado. O que mais você escondeu? Eu gritei, dirigindo-me a Lucas. Como você se atreve a olhar para mim depois de tudo isso? Como você pode estar aqui, rodeado por todos nós, enquanto trai quem você diz amar? Ele tentou manter a compostura, mas a parede ao seu redor começou a rachar. Ana, você precisa entender, ele começou. Mas suas palavras perderam a força por mais que tentasse se justificar. A sala estava fervendo. Minhas primas cochichavam. A tensão aumentava e eu podia sentir os olhares de apoio e de choque. E então, a explosão aconteceu. Uma das tias, esquecendo-se por completo do aniversariante, assumiu uma pó. Ainda tinha uma chance de você ser um homem, e agora você só faz promessas vazias. O grito dela foi uma lâmina. Eu nunca tinha visto minha família levantar-se assim. Cada uma havia se juntado ao meu lado.
Um dos meus tios olhou para Lucas indignado. Você deve uma explicação para ela, seu covarde. As palavras disparadas pareciam balas atravessando a confusão. Ele começou a gaguejar, tentando se defender com uma versão da história que não se sustentava. Ele parecia tão pequeno, enquanto tentava se manter em pé, cercado por rostos que exigiam respostas. Mas a Rafaela não é o que você está insinuando. Lucas falhou em substituir seu olhar, que era uma mistura de medo e raiva. Ela é só uma amiga que me entende. Eu ri, uma risada que doía. Entende como? E os meses de mentiras? As mensagens que você apagou? O quanto você se empenhou para criar essa farsa? Mal sabia ele que eu tinha mais provas. A lembrança dos áudios que gravei me invadiu, como um recurso. A tensão estava acima do normal. Meu pai se virou para mim e perguntou se tinha mais algo. Mais alguma coisa, Ana? Ao ver o olhar de apoio e preocupação no seu rosto, uma onda de força me invadiu. Eu precisava segurar essa chance. Sim, há mais. O burburinho aumentou e os olhares de todos se voltaram para mim. Eu tenho gravações. Os rostos na sala congelaram. A compreensão começava a tomar conta deles. Lucas já não tinha mais palavras e apenas ficou parado enquanto eu mostrava os áudios de suas conversas com Rafaela. Você vai ouvir tudo. De uma vez, eu apertei play e as vozes misturadas ecoaram pela sala. O murmúrio se transformou em um mar de choque. As conversas, os planos, o carinho que trocavam. Cada palavra era um golpe a mais no peito dele e na nossa história. Não era mais sobre mim. Era sobre a verdade, e isso ressoava com um poder incontrolável. E com isso, no fundo do coração, eu reconheci que era um momento de virada. Ele olhava em volta, tentando em quê? Você não tá mais em controle, Lucas, eu disse, fixando meu olhar no dele. Agora é a sua vez de enfrentar a realidade. As conversas, os olhares ferviam com a revelação. A celebração da minha mãe se tornara um tribunal. E então, uma pergunta ecoou na sala. E o que você vai fazer agora, Lucas? As palavras pesadas reverberaram. A sala estava dividida entre o apoio e o choque, mas uma única ideia pairava no ar. A verdade havia sido revelada. O que mais poderia vir à tona? A tensão crescia. Todos olhavam e as reações se misturavam. Alguns estavam atordoados, outros eram mais olhares exigentes. Meu pai olhou nos olhos de Lucas. A expectativa flutuava na sala. A verdade servira como um divisor de águas. E eu estava pronta para o que viria agora. Um novo conflito se desenhava, e eu senti o peso disso batendo à porta. A situação não tinha terminado. Era só o início do que poderia ser mais revelador e doloroso. O ar estava denso, e eu sabia que outros segredos aguardavam. Essa noite seria inesquecível. O início do confronto, mas o desfecho ainda estava nebuloso. O silêncio após a revelação era quase palpável. Todo o confronto havia deixado a sala em estado de choque, e o ar estava pesado, carregado de emoção e tensão. Todos olhavam para Lucas, esperando uma resposta, mas o homem que antes parecia forte e confiante, agora se tornara uma sombra de si mesmo. Minhas mãos tremiam. Eu havia soltado uma bomba, e agora não havia como voltar atrás. As palavras que saíram da minha boca, a verdade que delatei, tudo reverberava em cada canto da sala. As reações eram variadas. Alguns membros da família estavam horrorizados, outros em estado de negação. Olhares de desapontamento se misturavam com murmúrios de incredulidade. Eu não consigo acreditar que você fez isso, Ana. A voz da minha prima ecoou, repleta de desconfiança. Você deveria ter conversado com ele primeiro. Aquilo era um tapa na cara. Durante meses, guardei todas as dúvidas, todas as índices. Meu coração pulsava e minha respiração estava acelerada. Era como se cada palavra que eu proferisse estivesse rompendo o tecido daquelas relações. E isso era assustador. Lucas estava em pé, encurralado, e os olhares de reprovação partiram em sua direção, como se ele fosse o único personagem culpado daquela tragédia.
Mais do que eu, ele era o verdadeiro centro do show. Ana, por favor, você não sabe o que está dizendo. Ele parecia pálido, perdido. O canto da sua boca estava tremendo. Eu sei sim. Você estava se divertindo nas sombras e eu era só uma muleta. Me enrolou. Olhe em volta. Agora é sua vez de aguentar as consequências. Eu disse, com a voz falhando. O que eu queria? Que ele se sentisse pequeno? Parecia que ele estava tão distante, tão longe de onde como costumávamos nos conectar. O peso da traição estava gravado nos rostos das pessoas ao nosso redor. Meus sentimentos se aglomeravam. Havia raiva, mas havia também uma pontada de alívio. Finalmente a verdade. A festa virou um campo de batalha. Meus tios começaram a defender minha posição. Minhas tias também. Como você pode ser tão cruel, Mucas? Uma delas gritou, enquanto outros começavam a murmurar comentários de descontentamento. O que antes era uma celebração de aniversário tinha se transformado em um tribunal, e Lucas era o réu. Eu não conseguia desviar o olhar dele. Era como se eu estivesse assistindo a um filme de drama, e a cena se desenrolava diante dos meus olhos. A fragilidade dele não era a única que eu percebia. Havia uma transformação em mim que começava a se acirrar. Claro, eu ainda me sentia vulnerável, mas havia um sentimento poderoso de que eu tinha acabado de retirar um peso de minhas costas. No entanto, nem todos estavam do meu lado. Alguns dos amigos de Lucas começaram a se afastar. Isso é muito intenso. Será que você não está reagindo de forma exagerada? Um deles se atreveu a comentar. Meu estômago se revira. Como ele se atrevia a me julgar na minha PR? Lucas estava mudando. Olhei para ele sentindo um fio de gratidão. Casos como o meu precisavam de alguém que realmente visse além das aparências. O olhar de Lucas girava entre descrença e desespero. Ele estava percebendo que suas mentiras estavam vindo à tona. E no fundo do meu espírito, uma parte de mim se sentia bem com a ideia de que tudo isso estava prestes a acabar. Eu tinha atravessado uma linha e não havia como voltar. Voltei minha atenção para minha mãe. Ela estava em estado de choque, mas percebi que havia preocupação em seu olhar. Filha, podemos conversar? Tinham murmúrios de lado a lado antes que pudesse responder. O tom dela era firme, mas um pouco hesitante. Fui até ela, saindo da tempestade que acontecia na sala. Você está bem? Ela procurava um jeito de acalmar o coração da filha, mas não sabia que o que ocorria dentro de mim era um turbilhão. Eu estou, mas não posso esconder a verdade que já veio à tona. O tom da minha voz era meigo, mas também... Ana, esses são momentos difíceis, mas você não deve passar por isso sozinha. As palavras da minha mãe se aninharam em meu coração e percebi que não estava tão sozinha assim. Ela era meu porto seguro e sempre estaria. Lucas observava de longe e a tensão em seu corpo era palpável. Ele estava tentando se recuperar e, à medida que a situação esfriava, percebi que a pressão estava tirando o chão da sua fundação. O orgulho que ele tinha de status se desvanecia enquanto as pessoas começavam a se afastar dele. Percebi que havia um poderoso efeito dominó em ação. Socialmente, ele estava sendo desmascarado. A conversa continuava em pequenos círculos e eu ouvia fragmentos. Ele sempre foi tão legal. Tipo assim, quem faz isso com uma amiga? E, você realmente encontrou provas? O que me fez perceber que poderia haver uma onda de apoio que crescia ao meu redor e ao mesmo tempo uma repulsa por ações dele nas redes sociais. O dia continuava a eclodir em chamas, enquanto Lucas tem. Uma parte de mim queria gritar, vir à tona e aceitar todos os louvores. Mas outra parte, muito mais fragilizada, sentia o peso da sensação de perda. Eu estava feliz em me libertar, mas encontrar um novo caminho era assustador. Com o tempo, a festa foi se dissolvendo. O bolo que minha mãe havia preparado estava se tornando um adereço em meio a todo o tumulto e me vi um pouco perdida. Decidi ir até a mesa e pegar um pedaço, como uma forma de pegar um pouco de conforto em meio a tudo isso. Enquanto mastigava o bolo, pude sentir o gosto doce e amargo. Era um contraste do que acabara de acontecer. Meus tios começaram a dar apoio e a me confortar,
e percebi que não estava mais sozinha. O apoio da minha família era como uma rede, e isso me acalmava. Mas enquanto eu tentava absorver os risos e conversar com meus primos, minha euforia temporária foi interrompida quando ouvi alguém abrir a porta da entrada. Era Rafaela. Ela estava ali, com o olhar confuso. A sala silenciou, meu coração. "O que está acontecendo?" Ela perguntou, como se chegasse com um semblante de inocência. O olhar nos rostos de todos era de surpresa, e percebi que ela ainda não sabia da tempestade que estava acontecendo à tona. O caos se tornou palpável novamente, e enquanto olhares se cruzavam, o burburinho reiniciou. Eu parecia ser a única que não tinha palavras. Rafaela estava desconcertada. O sorriso dela se desfez assim que viu Lucas em uma posição que ele não tinha controle. "Lucas!" O tom dela igualava um lamento. O olhar travado e as insignificâncias perderam-se. A sala estava novamente fervendo. Foi como se um vendaval se levantasse, e todos os sentimentos que eu havia tentado organizar e armazenar agora estavam à flor da pele. Minha mente girava. O que fazer agora? Como reagir? Então aquela mulher posicionou-se como uma felina, pronta para lidar com algo que havia sido exposto e não poderia mais se esconder. Ela travou seu olhar nos meus olhos. O silêncio foi quebrado apenas pelo som da minha respiração. Eu era uma vendedora de verdades. "Eu tô fazendo questão de desmascarar você e Lucas. Você se achou mais forte do que eu e agora acabou. O que estava prestes a se desenrolar poderia ser tanto uma queda quanto uma ascensão." Rafaela riu nervosamente, e isso acendeu uma chama de raiva em mim. Como ela ainda se permitia brincar. "Você não sabe de nada, Ana. Isso não é o que você está pensando." As palavras dela me provocaram. Que tipo de poder ela achou que tinha em relação ao que tinha acontecido? Olhei com força nos olhos dela. "Se você não soubesse o que estava acontecendo, estaria aqui? Nenhuma mulher com dignidade entraria em uma história como essa." Meus olhos incendiavam com o desafio. A sala estava dividida novamente, e a expectativa rente ao esforço se tornava clara. Quando uma briga começou a se formar, meu coração disparou. Era essa a verdade que eu sempre quis gritar. Eu estava decidida. Finalmente tinha coragem para enfrentar cada um deles e suas fraquezas. Mas enquanto o prazer de libertação me preenchia, o medo crescia novamente. O que isso poderia significar para mim, minha família, e até mesmo para a relação delas com Lucas? Como a tempestade se desenrolava, uma pequena luz de esperança surgiu dentro de mim. Esse confronto não era apenas sobre eles, era sobre mim. E com isso, uma ideia brilhante atravessou minha mente. O que mais estaria escondido sob a superfície? O que mais poderia ser desmascarado nessa história? Estava longe de saber o que mais viria à tona, mas uma coisa era certa: meu mundo havia mudado. Meu coração pulsava com emoção, mas a chiarada da incerteza também se fez presente. O futuro era um labirinto e um desafio. A reconstrução da minha vida só estava começando, e eu estava prestes a ingressar na jornada que me levaria a um novo eu. O que mais eu descobriria? Uma nova reviravolta poderia mudar tudo. A verdade há. O dia seguinte ao confronto foi um misto de sentimentos. O sol estava brilhando lá fora, mas dentro de mim tudo parecia cinza. A casa da minha mãe ainda estava cheia de gente, mas eu me sentia isolada. As vozes em volta se misturavam como uma chuva leve, mas eu estava ensopada em dúvidas e incertezas. A verdade havia sido exposta, e mesmo assim, a dor estava tão presente quanto antes. Depois daquela manhã cheia de confrontos, decidi que não poderia me deixar abater. Precisava colocar tudo isso para fora, mas de uma maneira que me fizesse me sentir viva e não só marcada por traumas. Assim que cheguei em casa, decidi que era hora de retomar o controle da minha vida. Lavei o rosto, respirei fundo e fiz uma lista de coisas que sempre quis fazer. Pequenas coisas, mas que pudessem me trazer alguma alegria. O primeiro passo foi um projeto pessoal. Sempre fui apaixonada por fotografia, mas havia deixado isso de lado. Peguei minha câmera
e decidi explorar a cidade. Encontrei algo. Fui conhecer pessoas novas e, para minha surpresa, encontrei muitas mulheres que também estavam passando por recomeços. Nossas histórias se entrelaçaram e compartilhamos risos e lágrimas. Uma delas me surpreendeu ao contar que teve que lidar com uma traição similar, e o olhar nos olhos dela era um misto de dor e superação. Aquilo ressoou em mim. Trocamos contatos e começamos a nos encontrar regularmente. Era libertador. Estava cercada por mulheres que entendiam minha dor, mas também estavam em busca de suas próprias conquistas. Ao lado delas, percebi que não estava sozinha. Cada uma teve suas lutas, e juntas encontrávamos força. Começamos a planejar uma exposição de nossas fotografias. A ideia de mostrar ao mundo nossas histórias através das imagens se tornou um objetivo comum. As semanas passaram, e eu estava voltando a ser quem sempre fui. O riso estava voltando para a minha vida. Comecei a frequentar aulas de yoga e meditação, aprender a respirar novamente, a viver no. Decidi que queria mudar de trabalho. Meu emprego como assistente de marketing estava me prendendo em ressentimentos. Era hora de um novo começo. Comecei a buscar oportunidades. Cada envio de currículo era um passo à frente. Cada resposta era uma pequena vitória. Houve um dia em que uma empresa com um perfil que eu adorava entrou em contato. Eles estavam procurando alguém com experiência em mídias sociais. E, pasmem, eu tinha bastante. A empolgação foi instantânea. A entrevista foi marcada e eu me preparei como nunca. A energia renovada que eu sentia ao lado das novas amigas da fotografia se tornou combustível para minha confiança. Chegou o dia da entrevista e nervosismo tomou conta de mim. Meu coração acelerou enquanto eu esperava. Mas quando entrei na sala, algo dentro de mim se acalmou. Eu era uma nova Ana e estava ali por uma razão. Meu desejo de seguir em frente se manifestou com clareza. E ao final, senti que me apresentara da melhor forma que poderia. Os dias se. E então, em uma tarde tranquila, recebi a notícia. Eu havia sido aprovada. A felicidade transbordou. A cada avanço, eu também lembrava das outras mulheres que conheci. O nosso grupo de fotografia se tornou um círculo de apoio. Começamos a nos ajudar, compartilhando conhecimento, dicas. A energia entre nós era contagiante, e nosso espírito coletivo se tornava cada vez mais forte. Numa conversa descontraída, uma das minhas amigas compartilhou que estava à procura de uma nova casa. Decidimos que seria incrível criarmos um evento para mostrar não só nossas fotos, mas também para arrecadar fundos para uma causa que sempre esteve em nossos corações: empoderamento feminino. Passamos semanas planejando tudo. Thaís, que tinha vivenciado uma travessura de amor também, sugeriu que utilizássemos o dinheiro arrecadado para uma ONG que oferecia oficinas para mulheres. O dia da exposição chegou e estava tudo lindo. As fotografias estavam expostas, iluminadas com cuidado e carinho. Fomos re. Era uma grande vitória. Juntas éramos mais do que amigas. Éramos irmãs. Um apoio mútuo em busca de um futuro mais liberado. À medida que a noite avançava e a festa seguia, cada nova conversa me trazia mais à tona. O alívio nos rostos de todas aquelas mulheres, a conexão que estabelecíamos, me fazia acreditar que realmente podemos dar a volta por cima. Mas, no fundo, uma inquietação começava a brotar novamente. Enquanto recebia um agradecimento de uma mulher desconhecida que se identificou com minha história, olhei para o fundo da sala. E lá estava Lucas, parado, observando tudo de longe. Seu olhar era confuso, perdido, mas ao mesmo tempo havia um feixe de esperança. Senti meu coração parar por um momento. O que ele queria? Será que ele ainda tinha o poder de bagunçar o que eu acabara de reconstruir? O clima estava leve, mas a presença dele me trouxe uma nova tensão. O sorriso nas faces das mulheres gritava que tudo se tornaria um pouco menos claro. O que fazer? Com a cor. Eu sabia que uma grande revelação estava a caminho. Enquanto agradecia a todas aquelas mulheres que tornaram minha noite especial,
A incerteza sobre o que aconteceria a seguir começava a crescer como uma sombra em meu coração. Estava prestes a descobrir se o novo caminho que construiria com tanto esforço conseguiria superar a tempestade que estava novamente a caminho, com Lucas à espreita. Meses se passaram desde aquele dia caótico na festa de aniversário da minha mãe. A verdade tinha sido exposta e a tempestade que parecia ter me consumido agora se dissipava. Eu olhei ao meu redor e vi a luz suave do sol entrando pela janela, iluminando o meu novo espaço. O cheiro do café fresco que estava fazendo se misturava ao aroma dos livros que haviam se tornado parte do meu dia a dia. Era engraçado como tudo parecia tão calmo agora, enquanto eu me lembrava da agitação que dominou minha vida. Mudanças grandes estavam acontecendo. Após a exposição da verdade, decidi que não ia deixar que. E saber disso fez meu coração transbordar. Ainda estava criando laços com as amigas que fiz naquele grupo de fotografia. Já havíamos realizado várias exposições e os feedbacks foram surpreendentemente positivos. Não só me permitiram explorar minha criatividade, mas também atraíram a atenção da mídia local. A sensação de honra ao ver meu trabalho reconhecido e, mais importante, ao ver outras mulheres se sentindo inspiradas por nossas histórias, era indescritível. Você é a inspiração que muitas mulheres precisam, uma delas me disse em uma dessas exposições, e aquelas palavras tocaram meu coração. Eu realmente estava fazendo a diferença. Em relação a Lucas e Rafaela, houve um tempo que precisei de distância. O caminho dele já não importava mais. Eu estava em uma nova fase da minha vida. Após o embate na festa, decidi cortar totalmente o contato. Era uma libertação. Cada dia longe deles trazia mais clareza. Aprendi a valorizar minha felicidade e a me afastar do que não me ser. Juntas, éramos uma força poderosa. Algumas estavam recomeçando suas carreiras, outras enfrentavam novos relacionamentos e praticamente todos nós passamos a ser um alicerce uns para os outros. Lidar com realidades desafiadoras se tornava mais fácil quando se tem pessoas com experiências semelhantes ao seu lado. Em um dia particularmente ensolarado, organizamos um encontro num parque. Era a natureza em sua plena glória, e naquele cenário abrimos nossos corações. Enquanto contar histórias ao redor de um piquenique, descobri que nossa luta compartilhada era uma ponte que levava à superação. Algumas se permitiram chorar ao falarem do que já enfrentaram. Outras fizeram promessas de nunca deixar que a vulnerabilidade as definisse. Com o passar do tempo, minha vida se preencheu com carinho e apoio. A sensação de liberdade era ainda mais palpável. Voltei a fazer coisas que amava, como dançar e sair para explorar novos lugares. A vida parecia cheia de possibilidades. Cada conquistas. Ao olhar para trás, percebo que a dor, as traições e as quedas me moldaram. Não sou mais a Ana que uma vez me sentiu impotente, mas sim uma mulher que aprende a se reerguer. Com cada desafio que enfrentei, aprendi a confiar em mim mesma, a me valorizar, a ver que sou uma força da natureza. A vida é feita de recomeços, de ciclos que se fecham para dar lugar a novos, e ao despertar esse novo eu, percebo que vida é uma jornada e que cada passo vale a pena. Acredito firmemente que a verdadeira força não está em nunca cair, mas em sempre ter a coragem de se levantar. Essa é a lição que trago comigo. E se eu puder inspirar outras mulheres a encontrarem suas vozes, então, de fato, todas essas dificuldades terão servido a um propósito. Agora, enquanto bebo meu café e olho pela janela, sorrio. O futuro é claro. O tempo é meu aliado e eu sou minha melhor amiga. E essa esta é só a primeira parte daquilo que está por vir. Você precisa se inscrever imediatamente no canal PAR.